Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de preocupação, de ansiedade. Tem um texto lá, livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu gostaria de, à luz desse texto, ensinar 3 pontos que o apóstolo Paulo conduz nesse texto. A primeira coisa é o seguinte: não se preocupar com nada. Não devemos nos preocupar com nada. Aí você me pergunta, pastor, como é que pode alguém em pleno século XXI não se preocupar com nada? Como é que pode alguém, da maneira como nós vivemos, estamos inseridos nesse contexto de agitação, de burbúrio, como é que pode a gente não se preocupar com nada? Queridos, o apóstolo Paulo aqui ele não está ensinando algo que não está no nosso alcance. Ele está ensinando algo que é possível para nós. Ele estava conduzindo esse ensinamento para uma igreja que tinha pessoas pecadoras, pessoas fracas, débeis, pessoas imperfeitas. Então ele diz, olha, não andem preocupados, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo ele nos exorta, queridos, a abandonar a ansiedade nesse texto e a preocupação em todas as áreas da nossa vida. Essa é a instrução inicial e fundamental do apóstolo Paulo. Nós devemos abandonar a preocupação, a ansiedade. Nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. E como é que nós podemos fazer isso? Nos versos posteriores ele vai dar ainda mais instruções. O segundo ponto, apresentar tudo a Deus em oração. Veja, depois ele diz, olha, não andeis preocupados com coisa alguma, mas ele ensina, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, por meio da oração, as suas súplicas. Então, em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Olha só, em tudo. Todas as vezes que você estiver preocupado, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, todas as vezes que você estiver preocupado, todas as vezes que começar a agitar a sua mente, a agitar o seu coração, o que você deve fazer é orar. É orar. A oração, queridos, é um antídoto para a preocupação. A oração é um antídoto para a ansiedade. Eu não estou dizendo aqui que quem sofre com ansiedade crônica, com a patologia da ansiedade, não deve ser medicado e que deve simplesmente confiar na oração. Deus ele opera milagres, maravilhas, por meio do clamor, por meio da oração. Queridos, ele faz isso sem dúvida nenhuma. Mas Deus também ele usa medicamentos, ele permite a orientação de médicos. Então, a instrução aqui é sobre a ansiedade, as preocupações que nos acometem, que vêm sobre nós durante o dia, vêm sobre nós na nossa vida. Então, ele está ensinando aqui que nós devemos apresentar tudo a Deus em oração. Porque o que eu posso fazer? Se eu estou diante de uma situação difícil, o que eu devo fazer? Ficar me martirizando, ficar me angustiando? Eu devo logo apresentar a situação para quem pode resolver, para quem pode conduzir, para buscar paz nele antes de qualquer coisa. E terceiro, e última instrução que o apóstolo Paulo nos ensina é a respeito da gratidão. Agradecer em todas as circunstâncias, agradecer em todas as circunstâncias. Ele diz o seguinte, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ações de graças. A oração eficaz, queridos, ela inclui a gratidão. Devemos ser gratos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez, e pelo que Ele faz. Mesmo em meio às dificuldades, nós devemos ser gratos a Deus. E infelizmente, às vezes acontece da agitação, da ansiedade, da preocupação, ela vir no nosso coração, na nossa mente, pela falta do contentamento, de não ter um coração grato, de achar que a gente precisa de mais e mais e mais coisas. Então nós devemos olhar, queridos, observar quanto que nós temos da parte de Deus. Quanto que nós temos para agradecer da parte de Deus. Devemos ir até Deus em oração e agradecer, queridos. Agradecer por tudo que nós temos. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Um remédio, um antídoto para a ansiedade, para a preocupação. Busque a Deus por meio da oração e seja grato a Ele por tudo, queridos. Esse é um antídoto para a preocupação
e para a ansiedade. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa instrução, por essas palavras que são conforto para a nossa alma. Saber que nós podemos, no meio tão especial, tão maravilhoso que é a oração, encontrar paz em Ti, lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, a nossa ansiedade e poder descansar em Ti. E também lembrar de tudo que nós temos recebido e buscar ter um contentamento diante de Ti. A Deus, nós oramos em nome de Jesus. Nos ajuda a praticar. No momento de preocupação, de ansiedade, quando as coisas mais mínimas de preocupações surgirem na nossa mente, que possamos conduzi-la em oração a Ti, ó Deus. Essa é nossa oração, esse é o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.